Capítulo 11. O fato essencial da existência é que esta confiança em Deus, esta fé, é o alicerce sólido que sustenta qualquer coisa que faça a vida digna de ser vivida. É pela fé que lidamos com o que não podemos ver. Foi um ato de fé que distinguiu nossos antepassados, elevando-os acima da multidão. Pela fé, vemos o mundo trazido à existência pela palavra de Deus, o que foi criado e que podemos ver por meio do que não vemos. Por um ato de fé, Abel apresentou a Deus um sacrifício melhor que o de Caim. Foi aquilo em que ele acreditava, não o que ele trouxe, que fez diferença. Pelo que Deus observou, pôde aprová-lo e considerá-lo justo. Após todos estes séculos, aquela fé continua a chamar nossa atenção. Por um ato de fé, Enoque escapou da morte. Eles o procuraram e não o encontraram, pois Deus o tinha tomado. Sabemos, com base num testemunho confiável, que antes de ser tomado, ele agradou a Deus. É impossível agradar a Deus a não ser pela fé. Por quê? Porque qualquer um que deseja se aproximar de Deus deve crer que Ele existe e que se preocupa o bastante para atender aos que o procuram. Pela fé, Noé construiu um barco na terra seca. Ele havia sido avisado de algo que não podia ver e agiu apenas com base no que foi dito a ele. O resultado? Sua família foi salva. Seu ato de fé estabeleceu uma linha divisória entre a maldade do mundo descrente e a justiça do mundo que cria. Como consequência, Noé tornou-se íntimo de Deus. Por um ato de fé, Abraão disse sim ao chamado de Deus e partiu para um lugar desconhecido que se tornaria seu lar. Quando ele saiu, não tinha ideia de para onde estava indo. Por um ato de fé, foi residir no país que, de acordo com a promessa, seria dele. Viveu ali como estrangeiro e morava em tendas. Isaac e Jacó fizeram o mesmo, vivendo pela mesma promessa. Abraão agiu assim, mantendo o olhar numa cidade invisível, que tem fundamentos reais e eternos, a cidade planejada e construída por Deus. Pela fé, a estéril Sara conseguiu engravidar, mesmo sendo já bem idosa, porque ela creu que a pessoa que fez a promessa iria cumpri-la. Foi assim que de um homem idoso e sem vigor, nasceram milhões de pessoas. Cada uma dessas pessoas de fé morreu sem ver o cumprimento da promessa, mas ainda crendo. Como conseguiram? Elas o viram e saudaram de longe, aceitando o fato de que eram passageiros neste mundo. Quem vive assim sabe que está procurando seu verdadeiro lar. Se estivessem com saudade do antigo país, poderiam ter voltado quando quisessem, mas buscavam um país muito melhor que o antigo. Buscavam o país celestial. É fácil entender porque Deus é tão orgulhoso dessas pessoas e porque é uma cidade à espera delas. Pela fé, Abraão, na hora da prova, ofereceu Isaac de volta para Deus. Agindo com fé, ele estava disposto a devolver o filho prometido, seu único filho, assim como se havia mostrado feliz em recebê-lo. E isso depois de Deus ter dito a ele: seus descendentes virão de Isaac. Abraão raciocinou que Deus, se quisesse, poderia ressuscitar o morto. Em certo sentido, foi o que aconteceu quando ele pôde retirar Isaac vivo do altar. Por um ato de fé, Isaac vislumbrou o futuro, enquanto abençoava Jacó e Esaú. Por um ato de fé, Jacó, no leito de morte, abençoou os filhos de José de maneira invertida, o mais novo primeiro, depois o mais velho, abençoando-os com a bênção de Deus, não com a sua, enquanto fazia uma reverência apoiado em seu cajado. Por um ato de fé, José, na hora da morte, profetizou o êxodo de Israel e deixou instruções quanto ao próprio sepultamento. Por um ato de fé, os pais de Moisés, após seu nascimento, o esconderam por 3 meses. Eles perceberam a beleza do bebê e desafiaram o decreto real. Pela fé,
Moisés, já adulto, recusou os privilégios da casa real egípcia. Preferiu a vida dura com o povo de Deus, em vez de se entregar à vida fácil de pecados com os opressores. Ele preferiu o sofrimento no arraial do Messias, à riqueza dos egípcios, porque enxergava adiante, antecipando a recompensa. Por um ato de fé, ele virou as costas para o Egito, sem ligar para a fúria do rei. Ele tinha o olhar naquele que ninguém pode ver e continuou firme. Por um ato de fé, celebrou a Páscoa e aspergiu o sangue da Páscoa em cada casa, para que o destruidor dos primogênitos não tocasse em ninguém. Por um ato de fé, Israel atravessou o Mar Vermelho em terra seca. Os egípcios tentaram fazer o mesmo e se afogaram. Por um ato de fé, os israelitas marcharam ao redor das muralhas de Jericó durante 7 dias e as muralhas caíram. Por um ato de fé, Raabe, a prostituta de Jericó, acolheu os espiões e escapou da destruição que veio sobre os que se recusaram a confiar em Deus. Poderia prosseguir, mas não há tempo. Ainda há muitos outros: Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel, os profetas. Por seus atos de fé, eles venceram reinos, fizeram obras de justiça, viram promessas cumpridas. Foram protegidos de leões, incêndios e ameaças de morte. Transformaram a desvantagem em vantagem. Venceram batalhas, afugentaram exércitos invasores. Mulheres receberam seus queridos de volta dos mortos. Foram eles que, sob tortura, se recusaram a desistir e ser libertados, preferindo algo melhor, a ressurreição. Outros enfrentaram abusos, açoites e, sim, algemas e prisões. Temos informação de alguns que foram apedrejados, cerrados ao meio, assassinados a sangue frio. Histórias de homens vagando pela terra em peles de animais, sem teto, sem amigos, sem força. O mundo não os mereceu, vivendo como podiam nas periferias cruéis do mundo. Entretanto, nenhum desses exemplos de vida de fé puseram a mão na recompensa prometida. Deus tem um plano melhor para nós. Que nossa fé se junte a deles, para formar um todo completo, como se a vida de fé que eles tiveram não fosse completa sem a nossa. Amigo, não desligue o seu rádio e, por favor, não mude de estação. Procure entender o meu pedido e o desejo do meu coração. A distância é muros de pedras, sem querer talvez foi construído, mas a minha voz rompe as barreiras e chegará por certo aos seus ouvidos. Sei que ainda não nos conhecemos, nem sequer eu sei sua moradia. Rádio Salvos, o Senhor é sua melhor companhia. Evangelizando corações. A rádio que você está ouvindo é esta. Rádio Salvos, o Senhor é sua melhor companhia. A paz e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Livro de Hebreus, capítulo de número 11. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos.
Queridos irmãos e ouvintes da palavra do Senhor, fé. Fé é a certeza daquilo que esperamos, ou seja, nós devemos estar perseverando, tendo fé, pois sem fé é impossível agradar a Deus. Tudo que Deus prometeu para mim e para você, através das Sagradas Escrituras, através dos seus profetas, irá se cumprir em um tempo determinado. Mas, irmão Diego, que tempo é esse? Este tempo, meu querido irmão e irmã, não é o nosso tempo. O tempo de Deus, o Kairos, é tempo infinito. Portanto, não é cronometrado, pois quem tem o poder para efetuar aquilo ao qual Deus prometeu através do seu Filho, Senhor Jesus Cristo, nosso Pai, tem todo o tempo do universo para poder fazer o que Ele bem entender e prometeu na minha e na sua vida. Portanto, nós temos que ter fé, nós devemos esperar, não esperando que talvez vá demorar 20 anos, 30 anos, ou vai ser amanhã, ou vai ser outro dia. Não marcando data. Assim como a vinda do Senhor Jesus, a sua volta, não pode ser datada para o arrebatamento da igreja, assim também são as promessas feitas por Deus nas nossas vidas. Nós temos que ter fé. Por fé, Abraão saiu da sua terra e foi aonde Deus lhe mandara, e as promessas de Deus assim se cumpriram. Por fé, José virou governador do Egito, mas demorou um certo tempo até que as promessas de Deus se cumprissem na sua vida. Por fé, Raabe trouxe os espiões para dentro da sua casa e assim foi poupada a sua vida. Pela fé, os muros de Jericó caíram. Pela fé, Noé fez uma arca há cerca de 120 a 130 anos, mais ou menos, esperando chover, sendo que nem chovia na época. Pela fé, Noé e sua família foram salvos. Você acha que, se Cristo prometeu para mim e para você algo da parte dele, não irá se cumprir? É claro. Mas, irmão Diego, como saberemos se é da parte de Deus o que falaram, entregue por algum profeta, algum irmão da igreja? Irmão, muito simples. Se for de Deus, vai se cumprir algum dia da tua vida. E se não for de Deus, não vai se cumprir. Por quê? Porque Deuteronômio me ensina assim: não tenha medo do profeta que profetize e não se cumpra, pois ele não tem poder para nada, apenas falou por falar. Às vezes, as pessoas falam com as emoções. Às vezes, as pessoas falam para querer agradar ao meu entendimento, ao seu entendimento, querendo assim provar algo para alguém, algo para mim e algo para você. Mas tenha certeza que tudo que Deus prometeu na Bíblia para mim e para você, isso vai se cumprir. O que Deus prometeu para mim e para você, que já se cumpriu e irá se cumprir? Deus falou que amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único para morrer por mim e para você, para que eu e você possamos ser salvos de uma segunda morte, de uma morte eterna. Ou seja, então nós teremos uma vida eterna. Se Deus falou que eu e você somos salvos, porque Jesus veio e morreu por mim e por você, e nós acreditamos que Jesus veio e morreu por nós, então nós devemos praticar com a fé. Ou seja, nós não vimos Cristo ser crucificado, mas mediante a fé, eu e você acreditamos que somos salvos. E sem fé é impossível. Ou seja, Jesus Cristo, o que Jesus prometeu para mim e para você irá se cumprir. No Sermão do Monte, Jesus disse: não se preocupeis com o dia de amanhã, com o que há de vestir, com o que há de se alimentar. Por quê? Porque Ele prometeu que não ia nos alimentar e iria nos vestir. Porque o corpo é necessário que se alimente para se manter vivo até o tempo adequado, ao qual antes, até a época certa, correta do Senhor vir e nos buscar.
Ou seja, o corpo precisa se alimentar e também precisa ser vestido, pois todos nós não saímos despidos na rua. O Senhor sabe o que é necessário para mim e para você. Ele já prometeu. Ele veio, Ele nos salvou. Jesus também prometeu que iria para a casa do Pai, para arrumar morada para mim e para você. Essa promessa que Ele lhe falou para mim, que Ele falou para nós, você pode ter certeza que Ele irá cumprir, mas não no tempo kairos, cronometrado meu e teu, mas no tempo kairos, não no tempo cronos, que é cronometrado. O tempo kairos, irmão, significa que o tempo é um tempo infinito. Deus é infinito na sua linha do tempo. O nosso não, o nosso tempo é cronometrado. Nós temos tempos para crescer, tempo para viver e tempo para morrer aqui nessa terra e nesse corpo. Portanto, nós devemos prosseguir a nossa caminhada, assim como o apóstolo Paulo falou, correr a boa corrida e combater um bom combate. Pois tudo aquilo que o Senhor prometeu para mim e para você em vida, aqui nessa vida, Ele irá cumprir. E na outra, irmão Diego, Ele já cumpriu. Ele salvou a mim e você. Nós somos salvos pela graça. Isso não é obra de mão humana para que ninguém venha se vangloriar, mas sim obra de um Deus amoroso, misericordioso e que ama e amou e ama muito a mim e você. Essa é a palavra de irmão que eu te deixo. Tenha fé, que Deus nosso Senhor Jesus Cristo, através do Espírito Santo de Deus, possa falar melhor ao seu coração. Não desanimes, pois sem fé é impossível agradar a Deus. Riqueza de verdade é ser feliz. Posso morar numa casinha pequena, móveis velhos, poucas roupas, pobre mesmo. Mas se tenho uma mãe que me dá amor, que me incentiva a ir para a escola, um pai que me ensina sobre a honestidade, sobre ser boa pessoa, sobre respeito. Ter isso é ter um tesouro, coisas materiais. Ainda tenho muito tempo para conquistar, mas ser feliz é coisa para agora. Paz na família. Não há felicidade mais verdadeira. É hora de falar ao coração. É hora de fortalecer a fé naquele que dá sentido a tudo, inclusive a morte. Sem ele, nada faz muito sentido, inclusive a vida. Um programa apresentado por Cleiton Basso. Momento fé no Criador, a vida com o Salvador, seu nome é Jesus. Está escrito em João 6,35. Jesus disse-lhes: Eu sou o pão da vida. Quando permitimos que Jesus Cristo entre em nossas vidas, nos tornamos pessoas diferentes. Tornamo-nos mais semelhantes a Cristo em nossa atitude e comportamento. De acordo com o folclore alemão, uma vez havia um homem perverso que usava a máscara de um santo para cortejar e conquistar a garota santa que ele amava. Anos mais tarde, quando um amigo da menina descobriu o engano, ele desafiou o homem perverso a tirar a máscara na frente de sua amada e mostrar o seu rosto para ela, demonstrando que estava arrependido. E foi o que o homem fez. Apenas para descobrir que, por baixo da máscara do santo, seu rosto tornou-se o rosto de um santo. A comida que Jesus nos oferece é o alimento eterno, a comida que nos faz mudar. Jesus disse: o que come deste pão viverá para sempre. Eu sou o pão da vida. Quando permitimos que Jesus Cristo entre em nossas vidas, nos tornamos pessoas diferentes. Pense nisso. Momento fé no Criador. Os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos.
Deus de todas as coisas, Pai Criador, Pai amado, obrigado por enviar o pão da vida para mim, para nós. Em nome de Jesus. Amém. Que privilégio ter a mesma mão que fez o universo e espalhou as estrelas, escrevendo seu nome no livro da vida. Louve a Deus por isso e declare agora Cristo como seu Senhor e Salvador, buscando a partir daqui o perdão e uma vida correta. Deus alegra-se por todo aquele que assim desejar de todo o coração.